Quem fala é o professor Bruno. Vamos ao nosso próximo tema de direito eleitoral, tratando agora sobre os recursos eleitorais. Então, o tema da nossa aula de hoje, recursos eleitorais. Se você pegar o seu código eleitoral, está disposto a partir do artigo, pega o seu código. Se você observar os recursos eleitorais, principalmente as disposições preliminares, dos artigos de número 257 ao artigo de número 279. Na verdade, você pode estender até o 282. Então, 257 ao artigo 282 do seu código, temos, portanto, os recursos eleitorais. Mas, antes de passarmos diretamente para o código, que é o que mais é cobrado nas suas provas, nós vamos, primeiramente, trazer alguns conceitos de recursos eleitorais. Esses conceitos iniciais, eles são fundamentais para qualquer prova que você for fazer, principalmente de analista, que é cobrado um nível superior, um nível a mais sobre recursos eleitorais. Bem, temos aqui, primeiramente, um conceito de recurso em que eu trago um conceito do Nelson Luiz, de 2003, que diz o seguinte: segundo Nelson Luiz, espécie de recurso que a lei coloca à disposição das partes para impugnação de decisões judiciais. Então, veja, nós temos uma decisão judicial e, a partir dessa decisão judicial, observa-se uma insatisfação por parte dessas partes, e a partir dessa decisão, entra-se com um recurso. Então, veja, nasce o recurso a partir da insatisfação das partes com determinada decisão. Então, conforme determina Nelson Luiz, a espécie de recurso que a lei coloca à disposição das partes para impugnação de decisões judiciais dentro do mesmo processo, com vistas à sua reforma, invalidação, esclarecimento ou integração. Perceba que nesse conceito nós temos aqui 4 dos objetivos que podem vir a acontecer na modalidade de recurso. Então nós podemos ter um recurso que objetiva a reforma de uma decisão. Eu posso ter um recurso que objetiva a invalidação de uma decisão. Posso ter um recurso que objetiva o esclarecimento ou também um recurso que objetiva uma integração. Então, esses são os 4 maiores objetivos para os recursos. E ainda eu não estou falando de recursos eleitorais. Eu estou falando de recursos de uma forma geral. Recursos esses que vão ter como objetivo reformar uma decisão, invalidar uma decisão, esclarecer acerca de uma decisão ou vir a integrar uma decisão, bem como para impedir que a decisão impugnada se torne preclusa ou transite em julgado. Então, o objetivo do recurso é justamente esse: é evitar que aquela decisão pela qual eu não estou satisfeito como parte, eu consiga, a partir dessas 4 modalidades, torná-la ineficaz. Porque, veja, a minha insatisfação com aquele tipo de decisão não pode se prolongar com o tempo. Primeiro, ela não poderá se tornar preclusa, que é quando se perde a oportunidade. Então, nós temos aqui a preclusão. Perdeu-se a oportunidade de entrar com recurso por conta do lapso temporal. Então, o motivo aqui é que passou-se o tempo, não há mais a possibilidade de entrar com recurso. Ou aquela decisão transitou em julgado. Esse é o principal. Então, quando uma decisão transita em julgado, nós temos que pensar o seguinte: olha, eu tenho que evitar que essa decisão transite em julgado. Porque se essa decisão transita em julgado, ela não é mais passível de recurso. Então, eu não consigo mais reformá-la, não consigo mais invalidá-la, não tenho mais o objetivo de esclarecimento ou até mesmo de integração.
tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o recurso ele tem um desses objetivos, um desses 4 objetivos. Bom, a partir desse conceito, podemos observar agora qual que é o principal objetivo dos recursos eleitorais. Veja só. O principal objetivo é promover o reexame de uma decisão. Nós já falamos. Então, o objetivo principal dos recursos eleitorais é promover o reexame de uma decisão judicial por órgão jurisdicional de superior instância. Então, eu tenho um órgão superior e ele reexamina uma decisão de um órgão inferior. Então, sempre vamos pensar o seguinte: uma decisão de um órgão inferior, ela é sempre analisada, reexaminada por um órgão superior, ou pelo mesmo órgão que a prolatou, com o intuito de reformá-la, invalidá-la ou integrá-la. Então, veja, eu tenho recursos que serão analisados pela mesma instância que prolatou a sentença, a decisão, ou esse recurso poderá ser analisado por uma instância superior. Então, nós temos recursos que são analisados pelas instâncias inferiores, e eu tenho recursos que serão analisados pelas instâncias superiores. Então, veja que nós temos aqui 2 modalidades de possíveis análises desses recursos, seja por uma instância inferior, seja por uma instância superior. Tudo bem? Então, esse é o principal objetivo. Primeiro, reexaminar uma decisão judicial, seja pelo mesmo órgão que a prolatou, com o intuito de reformar a decisão, invalidar a decisão ou também integrar essa decisão. Qual que é o fundamento jurídico que nós temos para os recursos? Veja que ainda eu não estou falando de recursos eleitorais. Quais são os fundamentos jurídicos para esses recursos? O fundamento jurídico é o chamado duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é a atribuição que nós daremos aos tribunais para a apreciação de recursos. Sabe como que funciona? Vamos agora trazer para o mundo da seara eleitoral. Então, imaginemos essa escada, onde eu tenha, aqui na parte inferior, as decisões monocráticas, que se dá pelos juízes eleitorais. Então, nós temos aqui os juízes eleitorais que estão tomando decisões acerca de determinados fatos. Bem, esses juízes eleitorais, eles vão tomar decisões acerca de determinados fatos, tudo bem? Vem aqui uma decisão não satisfatória, entra-se com o recurso agora para as instâncias superiores. A primeira instância, acima dos juízes eleitorais, são os tribunais regionais eleitorais. Por sua vez, a instância superior ao Tribunal Regional Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja, das decisões dos juízes eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral e, por sua vez, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, caberão recursos ao Tribunal Superior Eleitoral. Existe um artigo que ele é muito cobrado em prova, quiçá o mais cobrado, que é o artigo 276 do Código Eleitoral, que trata-se das modalidades de recursos ordinários e recursos especiais. Nós vamos estudar essas modalidades de recursos no momento oportuno. O que eu quero antecipar para vocês é que esse artigo 276, se você abrir, você vai perceber o seguinte, que ele tem o seguinte texto: as decisões dos tribunais regionais eleitorais, elas são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o TSE. Então, veja aqui que das decisões do TRE, dependendo da decisão, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral.
das decisões dos juízes. E, claro, podemos contemplar aqui também as juntas. Das decisões das juntas, caberão recurso também para o Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem? Agora, por que existe os recursos? De onde nascem esses recursos? Qual é a origem desses recursos? Então, qual que é a razão de existir de um recurso? Olha só, o recurso ele nasce porque a atuação do juiz, aquele juiz monocrático que toma uma decisão, de certo modo, ela tem que ser controlada e vigiada. Ela não pode deixar, eu não posso deixar uma ação de um juiz a Deus dará, como se diz. Essa ação, ela deve ser vigiada, ela tem que ser controlada. E muitas vezes ela é controlada, portanto, por órgãos, por instâncias superiores. Segundo, não aceitação da derrota. É claro que a partir do momento que eu tenho uma decisão, essa decisão pode contrariar. Às vezes contraria a lei, às vezes contraria as partes. E para isso, dá-se a oportunidade para que essas partes entrem com o recurso para quebrar aquela decisão originária. Então, a não aceitação da derrota motiva as partes a entrar com recurso. Falibilidade da pessoa humana. O homem é falho, ele erra. Então, a partir dessa razão de falibilidade da pessoa humana, dar-se a esse objetivo também de entrar com recurso. Recurso averiguado por magistrados mais experientes em maior número. Como assim? Porque agora nós estamos saindo de uma decisão que seria monocrática e estamos passando por uma decisão que será colegiada. Em regra, a segunda instância e a terceira instância, em regra, não digo que sim, é certeza, né? Mas em regra nós temos juízes mais experientes e em maior número, claro, porque antes era uma decisão monocrática, um só tomando uma decisão, uma cabeça só pensando. No órgão colegiado, não. Eu tenho mais cabeças pensando e talvez tenhamos aí juízes que tomam uma decisão com uma larga experiência de vida, né? E no próprio tribunal, com certeza a decisão seria mais coerente, não é? Muito bem, essas são as razões. Quanto ao objeto, então veja que nós estamos apenas passando por uma introdução. Quanto ao objeto, os recursos eles podem ser ordinários ou normais, ou também chamado extraordinários ou especiais. Nós vamos ver que todas essas modalidades, elas existem na nossa legislação. Nós temos recursos eleitorais ordinários, temos recursos eleitorais extraordinários, especiais. Todas essas modalidades, elas são possíveis e existem. Daqui a pouco nós vamos passar por elas. Quanto ao fim pretendido, eu posso, como eu disse para vocês, eu tenho recursos que vão objetivar uma reforma. Então, quando esse recurso objetiva a reforma, será necessária que seja proferida uma nova decisão, porque estou reformando a decisão prévia, a decisão antiga. Então, será necessária que seja proferida uma nova decisão. Eu tenho recursos que vão invalidar uma decisão. Para esse caso, eu preciso anular uma determinação judicial. Se eu estou invalidando, eu não estou mudando, eu estou invalidando. Então, nesse caso, a anulação de uma determinação judicial, ela se faz necessária. Esclarecimento ou integração. Esclarecimento de uma determinada decisão. E a modalidade de recurso que será aplicado nesse caso, onde que eu tenha um esclarecimento, porque uma decisão ela se tornou obscura, talvez foi omissa em determinado ponto. Então, eu preciso esclarecer acerca daquela decisão. Por isso que eu vou usar, nesse caso, o que nós chamamos de embargos de declaração. Tudo bem? Eu tenho recursos que podem ser totais ou recursos parciais. Então, quanto à extensão, eu tenho recursos parciais
que são aqueles previstos lá no artigo 505 do Código de Processo Civil, e recursos totais, em que a insatisfação ela abrange toda a decisão. Então lembre-se, eu tenho tanto recursos parciais quanto recursos totais. Quanto à fonte, eu tenho recursos constitucionais, aqueles previstos na própria Constituição Federal, e eu tenho recursos eleitorais constitucionais, tenho recursos legais, derivados das próprias leis, e recursos regimentais, previstos nos regimentos internos dos tribunais. Muito bem, a partir dessa introdução, vamos então observar as disposições do nosso Código. Principalmente, o que é mais cobrado em prova são as disposições do artigo 257 ao artigo 264. É claro que eu não vou fazer aqui com vocês a leitura de todos os artigos. Nós não vamos esquematizar todos os artigos, e sim aqueles que são mais possíveis de ser cobrado em sua prova. Tá? Então vamos lá. Quanto aos recursos eleitorais, a parte introdutória, vamos fazer a leitura do artigo 257. Pega o seu código, abra no artigo 257 e ele diz assim: os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Então, a primeira observação sobre os recursos é que, enquanto aos efeitos, qual que é a regra geral? Não terão efeito suspensivo. O que significa um recurso não tem efeito suspensivo? Pensa só. Eu tenho uma decisão. A partir desta decisão, abre-se a possibilidade para recurso. Então, tem um lapso temporal, um prazo, e entra-se com o recurso. O recurso, ele para os efeitos da decisão? Se o recurso para os efeitos da decisão, esse recurso tem efeito suspensivo. Agora, se o recurso, mesmo que eu entre com o recurso, os efeitos da decisão não são suspensos. Então, nos recursos eleitorais, a regra é que esses recursos não param os efeitos da decisão. Por isso que a regra é que não terão efeito suspensivo. Isso que significa a questão do efeito suspensivo. Os recursos eleitorais não param as decisões que foram prolatadas. Essa é a regra geral do artigo de número 257. Tudo bem? Aí vem o parágrafo 1º que diz assim: a execução de qualquer acórdão, o que é um acórdão mesmo? É uma decisão colegiada de um tribunal. Será feita imediatamente através de comunicação, seja por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do próprio acórdão. Então, que observação que nós temos que colocar aqui no nosso esqueminha? Então, veja, a execução de acórdãos será feita imediatamente. Então, veja, execução de acórdãos é imediata. Execução de acórdãos é imediata. Aí vem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º já traz para nós o primeiro tipo de recurso. Olha, o recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral em que resulte em cassação de registro. Eu quero colocar aqui bem tranquilo. Recurso ordinário que importe cassação de registro, cassação de registro,
Segundo, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo. Então, afastamento de titular ou perda de mandato eletivo. Então, olha, cassação de registro, afastamento de titular e perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Então, vamos lá. Qual que é a regra geral? A regra geral é que tem efeito suspensivo. Só que se eu tenho um recurso ordinário que verse sobre uma cassação de registro, sobre o afastamento de determinado titular ou a perda de mandato eletivo, esse recurso ele será recebido com efeito suspensivo. Portanto, a partir do momento que entro com o recurso, nessas 3 modalidades apenas, veja que o rol aqui é taxativo, para os efeitos da decisão. Então, na sua prova, ele vai te cobrar que sempre nós não teremos efeito suspensivo. Em regra, a regra geral é que nós não tenhamos efeito suspensivo. Mas aí nós temos que pensar nas exceções. Quais são as exceções? Essas 3 exceções: na cassação de registro, no afastamento de titular e da perda de mandato eletivo. Nessas 3 modalidades, nós sim teremos efeito suspensivo. Tudo bem? Não vamos esquecer disso? Muito bem. Essa é a previsão, se você não localizou, do artigo de número 257, parágrafo 2º, tá bom? Aí vem o parágrafo 3º dizendo assim: o tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Mais uma vez, o tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. O que isso significa? Significa dizer em que no mundo de processos, versando sobre recursos, a preferência que se dá é para os de habeas corpus e mandado de segurança. Então, você pode anotar no seu material que os recursos que envolvem HC e MS, mandado de segurança, têm preferência no rol de recursos. Tem preferência. Tudo bem? O artigo de número 258, ele é um dos mais cobrados. Então, se você quiser fazer aí um asterisco, colocar de cor diferente, veja o que diz o artigo 258. Sempre que a lei não fixar um prazo especial, então sempre que a lei for omissa quanto aos prazos recursais, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, da resolução ou do despacho. Então, em regra geral, quanto ao prazo, a regra geral é de até 3 dias. Até 3 dias, seja da publicação do ato, seja da publicação da resolução, seja da publicação do despacho. Então, olha, regra geral, até 3 dias. Aí vem o artigo 259, que fala sobre a questão de ser preclusivo ou não. Olha só o artigo 259. São preclusivos os prazos para a interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Então, olha só. O que significa dizer que são preclusivos? Então, quanto aos prazos, são preclusivos, salvo quando se discute matéria constitucional, salvo matéria constitucional.
Significa dizer que a regra geral, se você não entrou com recurso no prazo de 3 dias, blá blá, perdeu o prazo. Não abre-se mais um prazo adicional para que você possa entrar com recurso em relação àquele fato. Agora, se na modalidade recursal está se discutindo matéria constitucional, aí já não é mais preclusivo. Aí vem a complementação do parágrafo único, olha só. O recurso em que se discutir matéria constitucional, que é a exceção da preclusão, não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Então, olha, o recurso em que se discutir a matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Então, mesmo que nós tenhamos aqui uma exceção para a preclusão, quando se discutir matéria constitucional, na discussão da matéria constitucional também tem um prazo. Perdeu o prazo para a discussão da matéria constitucional, só em outra fase para poder arguir esse questionamento. Tudo bem? Olha o artigo 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou estado. Então, olha só. Chegou o primeiro recurso, esse primeiro recurso foi distribuído para o Tribunal Regional ou o Tribunal Superior. Esse recurso ele é distribuído a um relator. Significa que todos os recursos, todos os demais casos do mesmo município ou estado, aquele relator que recebeu aquele recurso, ele será prevento. Então, todos aqueles casos de determinado município ou de determinado estado serão distribuídos para aquele mesmo relator. Então, é isso que está dizendo o artigo 260. Aí vem o 261 dizendo assim: os recursos parciais, lembra que os recursos eles podem abranger total ou parcialmente, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os tribunais regionais, no caso das eleições municipais, e para o Tribunal Superior, no caso das eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Parágrafo 2º. As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Aí vem, por exemplo, o artigo de número 262. Esse artigo 262 traz a primeira modalidade de recursos para a nossa aula, que são os recursos contra a expedição de diploma. E está muito simples, eu vou até adicionar esse recurso aqui, que é o famoso recurso contra a expedição de diploma, o famoso RCED. O recurso contra a expedição de diploma está previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. E o recurso contra a expedição de diploma, ele possui o seguinte entendimento: o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Então, quais são os motivos que dão origem ao recurso contra a expedição de diploma? Então, olha, inelegibilidade, superveniente. Então, inelegibilidade superveniente,
falta de condição de elegibilidade, e, por fim, de natureza, as inelegibilidades de natureza constitucional. Então, olha só, o que dá origem aos recursos contra a expedição de diploma, previstos no artigo 262, inelegibilidade superveniente, falta de condição de elegibilidade e as inelegibilidades, aqui poderia ter feito um gancho, né? As inelegibilidades de natureza constitucional. Se você observar o artigo 262, tinha previsão de alguns incisos. Então, eu tinha o inciso 2, o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos eles foram revogados pela Lei 12.891 de 2013. Portanto, hoje, somente teremos a previsão do recurso contra a expedição de diploma nesses 3 casos. Seja uma inelegibilidade superveniente, uma inelegibilidade de natureza constitucional ou também uma falta de condição de elegibilidade. Tudo bem? Maravilha. Então, olha o artigo 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as eleições anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. Artigo 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior, caberá dentro de 3 dias recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Então veja que a regra geral é que o prazo de até 3 dias. Tudo bem nessa introdução? Então vamos recapitular. Recursos têm efeito suspensivo? A regra é que não terão. Mas tem exceções? Temos. Quais são as exceções? Quando o recurso ordinário versar sobre cassação de registro, sobre afastamento de titular ou sobre perda de mandato eletivo. Tem alguns recursos que têm preferência no corpo de recursos? Sim, aqueles que versarem sobre habeas corpus e mandado de segurança. A regra geral, qual é o prazo? Até 3 dias. Esses prazos são preclusivos? Sim, salvo matéria constitucional. Qual que é a primeira modalidade de recurso que nós temos? O recurso contra a expedição de diploma. Previsto no artigo 262. Para quais casos? Inelegibilidade superveniente, falta de condição de elegibilidade ou aqueles recursos de natureza constitucional. Ok? Ou seja, inelegibilidades de natureza constitucional. Se visto até aqui tudo bem, daremos prosseguimento. Agora, vamos para os slides, antes de passarmos para as primeiras modalidades recursais. Se você observar, então, eu disse para vocês que uma das modalidades de recursos são aqueles recursos contra a expedição de diploma. Quanto aos efeitos, eu tenho recursos que serão devolutivos, a devolução para o mesmo órgão prolator da decisão ou para a instância superior. E eu tenho recursos suspensivos. Em regra, os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Quando há efeito, a parte vencedora não pode promover a execução, mesmo que provisória, da decisão recorrida. Portanto, aquilo que eu disse, quando eu tenho um efeito suspensivo, a decisão ela fica estagnada, parada. Portanto, quem venceu, a parte que venceu daquela decisão, não pode promover a execução daquela decisão, mesmo que ela seja uma decisão provisória, mesmo que seja uma execução, na verdade, provisória. Porque, em regra, o efeito suspensivo acontece somente naqueles casos de recursos ordinários que nós vimos anteriormente. Porque a regra geral para os recursos eleitorais é que eles não têm efeito suspensivo. Se eles não têm efeito suspensivo, o que acontece? Eles possuem efeitos devolutivos. O que é o efeito devolutivo? Eu devolvo para o mesmo órgão que prolatou a sentença ou para a instância superior.
Então, quando eu falo que o efeito dos recursos não tem efeito suspensivo, significa dizer que o efeito ele é devolutivo. Tudo bem? É isso que nos leva a entender quando eu falo que o efeito não é suspensivo. Alguns princípios, eles basearão os recursos eleitorais. O primeiro princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição já foi trabalhado com vocês. Ele trata da impugnação de uma decisão judicial pelo mesmo órgão que a prolatou ou por um outro de maior grau de jurisdição. Por isso que existe esse duplo grau de jurisdição. 2. Duplo. Abre-se a possibilidade para o mesmo órgão que prolatou a decisão ou por um outro de maior jurisdição. Foi quando eu fiz aquela escadinha colocando juízes, depois o TRE, depois o TSE, por exemplo. Nós temos aí a presença do duplo grau de jurisdição. Próximo princípio, o princípio da taxatividade. O que significa o princípio da taxatividade? Os recursos são aqueles taxativamente previstos em lei. Então nós vamos estudar na aula de hoje. O que vem a ser então o recurso contra a expedição do diploma, já falei para vocês. Nós temos ainda os recursos ordinários, eu tenho o recurso especial, eu tenho o recurso extraordinário, eu tenho os embargos de declaração. Então, nós vamos estudar recursos que estão previstos taxativamente no Código Eleitoral. Eu não posso inventar um recurso que não está previsto em lei. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.